Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou Flávio Balduino, eu sou advogado tributarista e sou também especialista em direito do investidor. E é justamente sobre direito do investidor que eu falarei neste vídeo. Então, primeiramente, é necessário explicar qual que é a fonte do direito, o ramo pertencente ao direito do investidor. O direito do investidor, ele possui as suas raízes, os seus fundamentos no direito privado. No direito privado, principalmente aqueles oriundos do Código Civil, bem como também do Código de Defesa do Consumidor. Muitas garantias vêm do CDC, que é a Lei 8.078/90, e também tem algumas partes, principalmente a parte societária, oriundo da Lei das SAs, a Lei 6404 de 76. Então vamos lá. O direito do investidor, assim como eu mencionei, que ele pertence ao direito privado, ele disciplina toda a sistemática do mercado financeiro, mercado de capitais, aquela parte que engloba tanto os órgãos regulamentadores, como a CVM, Ambima, dentre outros que existem, tá? Bem como as instituições financeiras, que são bancos, corretoras também. Então existe uma série de legislação que ela visa tanto regulamentar, bem como disciplinar toda essa sistemática existente, né, atinente aos investimentos, tá? E em simples palavras, o que vem a ser um investimento? Qualquer ativo que a pessoa venha a constituir, como que faz para saber se é um investimento, tá? Então, ele é todo um conjunto que envolve tanto a compra, depósito, que pode ser expresso em dinheiro nos mais diversos tipos de ativos, como títulos de valores mobiliários, como uma ação, um fundo imobiliário, um fundo de investimento, um CDB, tá? Bem como ele também pode ser expresso em bens duráveis, como por exemplo um imóvel que a pessoa venha explorar tanto para aluguel ou, no caso, especulação imobiliária. Pode ser um veículo que a pessoa utilize, por exemplo, uma transportadora, que aí vai ser o ativo dessa empresa também, um táxi, algo que a pessoa venha a aplicar algum dinheiro que ela tenha com a finalidade de obter um retorno financeiro, tá? Mas o investimento em si, ele não tem somente a finalidade de trazer esse retorno financeiro, de multiplicar por várias vezes o que a pessoa conseguiu aportar naquele momento inicial. Um dos principais fatores do investimento, um motivo fundamental que é importante as pessoas saberem, ele tem a função de preservar o capital do investidor. Porque nós sabemos que não só no Brasil, no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, nós temos a inflação. E a inflação ela tem justamente aquela capacidade de corroer o poder de compra do seu dinheiro. Então imagine que você tenha R$ 1.000, se tivesse R$ 1.000 em 2020, deixou esse R$ 1.000 parado, guardado, vamos supor, naquele exemplo, embaixo do seu colchão, você fazia uma lista do que você conseguia comprar com aqueles R$ 1.000 o ano passado. Agora você pode pegar os mesmos R$ 1.000 e agora em 2021 ir no mercado, em qualquer outro lugar com aquele dinheiro, com aquela mesma lista, com certeza você vai ter uma grande surpresa, que não consegue comprar muito mais do que a metade daqueles itens, justamente pelo fenômeno da inflação, tá? Então, investimento ele é muito importante na vida das pessoas, justamente porque ele tem essa capacidade, como eu mencionei, de preservar o capital, dependendo do tipo de investimento que a pessoa fizer, o conhecimento que a pessoa tiver, os estudos que a pessoa for desenvolvendo ao longo da sua vida, a pessoa conseguirá constituir um importante tipo de renda passiva. A renda passiva, eu já até falei em outros vídeos, ela é justamente aquela renda que ela é oriunda, é advinda dos seus ativos. Você não precisa exercer justamente uma atividade, um trabalho, mesmo que seja intelectual ou empreendedorismo, para ter aquele dinheiro mensalmente ou semestralmente, enfim. A renda passiva é o dinheiro que ele vem para o seu bolso sem que você tenha aquele dispêndio de tempo. Então, o principal fator da renda passiva é permitir que você tenha liberdade, a liberdade financeira, tá? E já tocando nesse assunto, a liberdade financeira é justamente aquela condição que você alcança quando a sua renda passiva é suficiente para pagar, para bancar todas as suas despesas que você tem, como aluguel, escola, dentre outras atividades necessárias para seu dia a dia, tá? Enfim, e nós sabemos que existem diversos tipos de ativos hoje no mercado financeiro. Existe a renda fixa, que é justamente
aquele ramo, né, de investimentos para as pessoas mais conservadoras, no qual tem o seu percentual atrelado a uma taxa fixa previamente definida também, é previsível, tá? É para os mais conservadores. E também a reserva de emergência, ela deve ser mantida lá na renda fixa. E no caso, nós temos a renda variável, que ela engloba as ações, fundos imobiliários, ETFs, derivativos e todo aquele mercado de futuros da BMF. Na verdade, agora tudo faz parte do contexto da B3, é uma única bolsa, né? Então, imagine, existem diversos títulos, tanto de valores mobiliários e outros tipos de ativos que são considerados investimentos no nosso país. São vendidos, são comercializados, distribuídos pelas mais diversas instituições, tanto bancárias e tanto corretoras. Imagine então, se a pessoa tiver esse tipo de ativo que é oriundo do seu trabalho, de todo o seu esforço, e não tiver nada que venha a regulamentar, nada que venha a proteger ele. Então a pessoa ficaria numa situação muito difícil, né? Nós temos o artigo 2º do CDC, bem como o artigo 6º, que ele fala diversas garantias, inclusive aquela parte que é atinente da propaganda enganosa, tá? Então, se a pessoa se sentir enganada em uma transação que envolve investimento, a pessoa tem direito de pleitear indenizações, percepção do seu dinheiro de volta, tá? E uma coisa muito interessante também, por isso que eu falei até que faz parte do direito privado, no Código Civil existe o direito das sucessões. Então imagine que uma pessoa tenha muitos investimentos na bolsa, dentre outros, e a pessoa venha a falecer. Para quem ficará aquele ativo? Se perdeu, ninguém mais vai ter acesso a ele? Não, de modo algum. O direito sucessório ele se aplica plenamente no campo dos investimentos. Então, quem são os herdeiros, descendentes daquela pessoa que era titular dos ativos, ela terá direito no inventário, na parte sucessória, de pleitear também aqueles valores, tá? Então, enfim, esse vídeo aqui foi justamente só para dar uma noção básica sobre o que vem a ser o direito do investidor. Então, que ele pertence ao direito privado, ele serve também engloba toda aquela parte de regulamentações que versa sobre todo o mercado de ações, mercado de capitais, renda fixa, renda variável, e traz essas garantias do CDC, lei das SAs, dentre outras também, que constante da CVM e em todo o nosso contexto jurídico brasileiro, tá bom? Agradeço muito a vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.